A arte serve para muitas coisas. Ela serve para entreter, para fazer refletir e também para gerar incômodo. E o incômodo muitas vezes surge porque a gente não consegue colocar em palavras aquele sentimento tão visceral que nos afeta de forma tão significativa. E um desses sentimentos, com certeza, é o luto. Perder uma pessoa de forma tão imediata e brutal pode trazer consequências que podem levar uma pessoa à loucura. E foi isso que quase aconteceu com James O'Barr quando ele decidiu escrever esse livro aqui, O Corvo. O livro saiu em 1989 e não é uma história de quadrinhos sobre um super-herói ou com história amistosa. É um exercício no exorcismo da dor e do amor, e uma tentativa de salvar a própria sanidade do James O'Barr. Olá, eu sou Iago Pontes e bem-vindos ao Livros para Sobreviver ao Mês. E hoje eu trago essa dica de leitura que é realmente incômoda e também muito dolorosa, mas que ainda assim vale cada segundo do seu tempo. O Corvo, ele conta a história de um casal extremamente apaixonado, o Eric Draven e a Shelley Webster, que são assassinados no dia anterior ao seu casamento, na noite conhecida como a Noite do Diabo. A Shelley é violentada e morta, enquanto Eric é espancado e deixado em situação crítica até que enfim o seu corpo sucumbe. Um ano depois, ele é trazido de volta à vida por um corvo místico que faz com que ele tenha uma imortalidade ali temporária para que ele possa caçar um a um as pessoas que destruíram a sua vida. E a princípio pode parecer uma história simples de vingança, até mesmo clichê, porque várias outras obras trouxeram esse paradigma no seu texto e nas suas entrelinhas. Mas, na verdade, o que diferencia o Corvo das outras obras é a profunda tez de melancolia que ele tem em cada segundo e em cada página da sua obra. E essa melancolia tem contornos reais porque faz parte da vida do autor James O'Barr. No ano de 1978, a sua namorada, a Beverly, foi atropelada por um motorista bêbado quando ia ao trabalho. A Beverly era uma das principais apoiadoras do sonho do James O'Barr de ser quadrinista. E, repentinamente, ela não estava mais lá, violentamente tirada por esse trágico acidente. O James O'Barr ficou profundamente depressivo, tentando até mesmo se alistar aos Marines dos Estados Unidos para fugir desse presente em que ele estava inserido. Em Berlim, no ano de 1981, ele começou a rascunhar o que viria a ser o protótipo do Corvo, que foi lançado no ano de 1989. Ele conta que começou a escrever como uma forma de cura, de tentar expulsar todo esse sentimento negativo que ele tinha dentro dele, tanto que a gangue que violenta a Shelley na história do Corvo é uma alusão a essa violência com que ela foi tirada da sua própria vida, no caso a noiva, a Beverly. Mas ele mesmo afirma que enquanto ele escrevia, ele colocava tanto peso dramático, tanta dor, que ao invés da cura, ele se sentia mais violentado pelos próprios sentimentos, ele nutria esse ódio recorrente. E aos poucos, essa história de melancolia se tornou quase que uma própria violência contra ele mesmo. E então, quando foi lançado em 1989, o Corvo foi um sucesso no underground, mas ainda assim com esse final agridoce para o autor James O'Barr. E entrando em detalhes sobre a obra, a gente precisa falar um pouco sobre o que eu vou chamar da estética da fúria. Isso porque, por se tratar de um quadrinho, tem as imagens desenhadas ali com nanquim, a tinta preta muito forte. E o que chama a atenção é que são páginas completamente escuras, muito grosso o traço, muito potente a forma como ele desenha. E isso reflete justamente esse sentido de dor e violência que o Obá estava passando naquele momento. Ele descreve que a forma que ele colocava a tinta no papel significava muito para ele como ele via o mundo naquele momento, sempre trevas que estavam ao redor dele, deixando ele mais profundamente carregado, profundamente triste. Ele não conseguia sair desse estado de catarse, vamos dizer assim, com a dor e a perda da Beverly. Ele nunca conseguiu superar isso totalmente. Então, essas páginas que têm um contorno, principalmente se a gente levar em consideração que ela se passa ali nos anos 80. Então, tem o que também daquele gótico pós-punk dos anos 80,
quando a gente pensa em bandas como The Cure, Joy Division, que trazem esse aspecto ainda mais cru para a história. Então, quando você folheia mesmo e vai observando as páginas, você percebe que até mesmo a página é muito mais grossa para absorver essa quantidade de tinta e de como essa tinta é um reflexo direto da dor que o Obá estava sentindo enquanto estava produzindo a obra, de como ela é difícil, a partir desse contexto histórico, de absorver de uma forma que não incomode, que não nos desgaste quando a gente está lendo. Mas ainda assim é um mergulho na vida e na psique desse autor que estava passando por uma tragédia, talvez a maior tragédia que ele já tenha vivido na sua vida. E nisso vale a gente também falar sobre uma simbologia que é muito forte nessa história, que é a presença do cavalo branco. Ao longo do quadrinho, enquanto você vai entendendo essa história de vingança, de dor, você vai ter inserido ali durante as páginas essa imagem do cavalo que vai se entremelando com uma cerca de arame farpado. E na cabeça do Obai, esse cavalo branco, ele representa a pureza, a beleza daquele relacionamento, de como tudo era lindo, tudo era belo, até ser engalfinhado pela rudeza e a crueza do mundo que lhe prende. Então a imagem desse cavalo sendo preso dentro desse arame farpado diz muito a respeito de como ele via o mundo como esse lugar cruel que não dava a oportunidade das pessoas serem felizes de certa forma. Então é uma visão muito niilista que ele apresenta para a gente, muito também de uma pessoa que estava extremamente amargurada e também na sua juventude. Então a gente não pode cobrar do Obá, essa visão mais amadurecida, mais entendida. É um cara que está falando do próprio sentimento e é muito doloroso, até mesmo para a gente, enquanto leitor, tá verificando essa presença do Obá de forma tão nítida, tão crua ali na tela, que a gente está vendo no quadrinho. E assim, é uma história belíssima, belíssima, que a gente vê e de fato muito dolorosa, mas que define o que essa perda faz. Ela mostra o quanto, ainda falando dessa simbologia do cavalo branco, de como o mundo vai derrubar você e vai te prender, caso você não tenha força suficiente para sair da situação que você se encontra. E apesar de toda essa carga emocional crua e brutal, o filme encontrou um público na cena underground e foi crescendo cada vez mais até ser adaptado para o cinema no ano de 1994. Mas durante as filmagens, exatamente no dia 31 de março de 1993, o ator principal que fazia o papel do Eric Draven, o Corvo, o Brandon Lee, que é filho do Bruce Lee, ele faleceu nas filmagens por um erro em que uma bala real foi colocada no lugar de uma bala de festim. E na gravação da cena em que o Eric Draven deveria morrer pelo ataque da gangue, ele acabou falecendo de verdade quando a bala entrou no cano da arma e disparou, rompendo alguns órgãos vitais. O Brandon Lee, infelizmente, faleceu, mas o filme foi concluído. E desde então tem essa aura de maldição na história do Corvo, onde duas pessoas tiveram a vida interrompida muito em razão dessa obra. Não vou dizer em razão da obra, mas muito que carrega o peso dessa obra de tristeza, de dor, e que nunca foi totalmente revitalizado. Então, é uma história repleta de tristeza, mas que tenta a todo momento resgatar um pouco dessa humanidade. Quando a gente percebe que no final, tudo que o Eric quer, apesar da vingança, é tentar encontrar a sua própria felicidade. E ao terminar o Corvo, o que eu tiro dessa história é que não se trata simplesmente de vingança e violência, mas sim de uma jornada em busca da sobrevivência, esse luto que é tão brutal que pode levar você a um caminho de autodestruição e de até mesmo insanidade. O fato do Eric Draven voltar um ano depois da sua morte, quase imortal, para caçar cada um dessa gangue que destruiu a vida dele, não é necessariamente sobre essa violência, mas sim sobre ele ter tanta mágoa, tanta dor, que um túmulo não consegue conter. Ele volta para reaprender a viver e também para tentar achar paz no meio de tanta dor, de tanta emoção que ele não consegue conter.
Mas, claro, fica o aviso para que essa leitura seja feita quando você tiver com a cabeça boa, porque de fato ela é muito pesada. A gente percebe que a vida do autor se mistura muito com a história do Eric Draven, é uma história, como eu já falei diversas vezes aqui no vídeo, de luto, de dor, e esse peso ele não dá simplesmente para você deslocar da história, mas ainda assim é uma jornada na cabeça de um homem que perdeu tudo e que tenta buscar a luz através dessas páginas, muitas vezes confundindo essa retribuição com violência e com vingança. E sendo assim, o Corvo é a recomendação de hoje aqui no canal. Eu peço a você que curta, compartilhe, comente aí embaixo se você já leu a graphic novel, se você já assistiu o filme, o que é que você acha dessa análise, se você tem outra visão. E a gente se encontra na próxima vez aqui no Livros para Sobreviver ao Mês. Até a próxima!